Boa noite, turma. Dr. Elgio Werneck, oncologista clínico, passando aqui mais uma vez com novidades e atualizações científicas. O que eu venho mostrar hoje para vocês é a principal publicação tentando relacionar o impacto da infecção pelo Covid nos pacientes oncológicos. Essa publicação liberada por uma grande plataforma, por uma grande revista chamada Lancet, essa publicação aqui, depois eu vou colocar o link para quem quiser ver, fez uma análise de 1.035 pacientes com Covid que tinham câncer ou haviam tratado de câncer e tentaram fazer uma relação entre câncer e várias características dentro dessa população e a mortalidade pelo Covid no período de 30 dias. Como eu disse, foram mais de 1.000 pacientes analisados e para a gente começar a entender, a grande parte desses pacientes tinham tumores sólidos, elencados na sua ordem. Em primeiro lugar, câncer de mama, seguido por câncer de próstata, câncer do aparelho digestivo e câncer de pulmão. Esses pacientes tinham entre 35, só um minuto, esses pacientes tinham, entre 55 e 76 anos, lembrando que metade dessa população tinha menos de 65 anos. 50% da população era masculina, 50% era feminina, 50% da população nunca havia fumado e 50% havia fumado ou era fumante ainda no momento da doença. 20% da população era obesa e 80% não referiam a esses dados. Lembrando que 35% dos pacientes tinham nenhum fator de risco ou e que 65% dessa população tinha pelo menos dois fatores de comorbidade, hipertensão, diabetes, dislipidemia, dentre outros, ou mais, 2 ou mais. Como eu já tinha dito, câncer de mama, próstata, intestino e pulmão lideram as causas. Desses pacientes, 45% não apresentavam mais doença, isso era uma doença já tratada, em remissão, e vale lembrar que quando a gente diz aqui, a gente incorpora tanto pacientes que tiveram essa doença lá atrás, como pacientes que foram operados num íntere aí de 4 semanas ou mais. 32% dessa população tinha doença em atividade, mas em tratamento com resposta parcial ou resposta importante, resposta completa, e 10% dessa população tinha doença que estava naquele momento refratária ao tratamento. Isso era uma doença que, apesar do tratamento oncológico, quimioterapia, hormonoterapia, imunoterapia, enfim, estavam com a doença em progressão. Um detalhe que chama a atenção: 60% dessa população não tinha feito tratamento no último mês antes do diagnóstico e só 17% dessa população tinha recebido quimioterapia nesse íntere de 4 semanas. Cirurgias foram feitas, a grande parte delas, mais de 90%, antes de 4 semanas, de tal forma que a grande parte desses pacientes não haviam sido expostos a estresse no último mês antes do tratamento. Esses pacientes, eles foram então analisados para avaliar se existia um risco maior de mortalidade no braço que tinha câncer e esses fatores correlacionados. E o que a gente percebe aqui, não sei se vocês conseguem ver, eu vou ler por alto para vocês, mas todas essas bolinhas amarelas, tudo o que está pro lado de cá dessa linha, aumentou a mortalidade. Então eu vou ler para vocês. Sexo masculino aumentou a mortalidade, tabagistas tiveram a mortalidade mais alta,
Quanto mais comorbidades, maior o risco de mortalidade. Pacientes com câncer em atividade, sejam estáveis ou com doença em progressão, tiveram aumento do risco de mortalidade. Aqueles pacientes mais debilitados que a gente reporta através de escalas de performance, escalas de ECOG, por exemplo, pacientes que estavam na vigência de quimioterapia. E um detalhe que eu gostaria de chamar importante, lembrando que existem vieses para isso, eu vou dizer para vocês. Pacientes que tomaram cloroquina e azitromicina tiveram uma mortalidade maior. Algumas coisas são importantes a gente considerar, porque é uma população relativamente pequena, num curto período de espaço. Nós tivemos, desses 1.000 pacientes, 130 mortes, nós tivemos 12, 13% de eventos acontecendo nesses 30 primeiros dias. Atribuir a azitromicina e a hidroxicloroquina aumento da mortalidade, pura e simplesmente, talvez não seja a melhor circunstância, até mesmo porque a gente sabe que em grande parte desses países onde esses dados foram analisados, essa combinação só era dada para aqueles pacientes graves. Isso posto, o paciente grave tem uma tendência de óbito maior e eles, em grande maioria, tomavam essa combinação. Então, provavelmente, o que levou à morte desses pacientes não foi a combinação terapêutica, e sim a doença que foi mais grave no início de sua apresentação e, consequentemente, levou os médicos que estavam apoiando esses pacientes a prescrever essa associação de hidroxicloroquina e azitromicina. De qualquer forma, os autores relevam, e me parece que com bastante cautela, que, a despeito de serem resultados completamente permissíveis para discussões e para ponderações, levando em conta o pequeno número de pacientes e o pequeno segmento, a gente já tem insights bem importantes. A gente percebe que ter câncer e estar em vigência de tratamento aumenta sim a mortalidade, que quanto mais debilidade clínica e comorbidades, a mortalidade tende a ser mais alta, que tabagismo continua sendo um fator de risco independente para desfecho negativo nas infecções pela Covid, e um detalhe que, embora pequeno, chama a atenção e pede para que cada vez nós tenhamos mais cautela. Volto a dizer, nenhuma apologia contrária à prescrição desses medicamentos no cenário indicado, mas é que pacientes portadores de câncer que receberam nesse estudo publicado na Lancet no dia 28 de maio, conduzido pelo grupo de Boston, pelo grupo do Dana-Farber, sugere que a associação de hidroxicloroquina mais azitromicina tenda a aumentar a mortalidade desses pacientes com câncer. Repito mais uma vez para finalizar, todas as ressalvas feitas, é difícil ter essa conclusão, uma vez que os pacientes expostos a essa combinação são pacientes com doenças mais graves. Portanto, a probabilidade de morte era muito maior do que nos pacientes com a doença mais leve. De qualquer forma, a gente traz algumas observações que vão em consonância com dados que nós já tínhamos previamente. Acho que reforça alguns dados, nos pede cautela para os pacientes oncológicos e me traz um detalhe importante. Os pacientes operados nas últimas 4 semanas não tiveram aumento de letalidade. Será que esses pacientes devem, portanto, evitar adiar cirurgias vista a mortalidade ter sido muito semelhante? Evitar postergar tratamentos cirúrgicos curativos de doenças que potencialmente são muito graves, baseado nessa literatura, deve ser a tendência, a gente tentar priorizar o tratamento por cirurgia nesse momento? Enfim, eu acho que são endpoints, são dúvidas, são questionamentos que ficam pra gente, mas é um dado, por mais restrito que seja, por menor que seja, a gente traz aqui para que vocês entendam o que a ciência está falando sobre Covid e câncer. Tá bom, pessoal? Cautela, enquanto o mundo está todo perdido nas grandes recomendações, a gente tenta trazer um pouquinho daquelas reais que a gente consegue ter em mãos. Tá bom? Nos vemos em breve. Dr. Eldio Werneck, Curitiba, falando mais uma vez.
Siga-nos. Um abraço!